Olá investidor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vou apresentar 4 ações que são boas e pagam mais do que fundos imobiliários. Se você investe em ações, fique até o final deste vídeo, pois as informações serão bastante úteis. Embora agora esteja na moda criticar estratégias de investimento com foco em dividendos, a verdade é que todo investidor deseja viver de renda passiva proveniente de suas aplicações. Isso é simples de entender, já que a maioria da população terá como única fonte de renda na aposentadoria o benefício do INSS. Como todos sabemos, não é seguro confiar apenas no INSS, pois o dinheiro recebido é pouco e há muita instabilidade jurídica, com regras mudando todos os anos. Nada mais justo do que querer viver de renda passiva proveniente de seus investimentos. No canal, sempre falamos sobre renda passiva e trazemos boas opções de fundos imobiliários para que possamos analisar juntos. Eu realmente gosto de investir em FIs e ver o rendimento caindo todos os meses. No entanto, precisamos lembrar que os fundos imobiliários não são os únicos que pagam bons proventos. Na verdade, existem muitas ações no mercado que pagam mais do que muitos fundos imobiliários, como o famoso KNRI11, que apesar de ser um excelente fundo imobiliário, pagou apenas 7,88% nos últimos 12 meses. Por esses motivos, separei uma lista com 4 boas empresas que pagam mais proventos do que os fundos imobiliários e podem ser uma ótima opção para sua carteira previdenciária com foco no longo prazo. Fique atento aos detalhes que apresentaremos. O investidor precisa se atentar que ações não pagam rendimentos de forma mensal e os seus preços são muito mais voláteis do que os fundos imobiliários. Então, o ideal é sempre tentar mais clareza, como fiz com algumas ações. Então, vamos lá! A primeira empresa que vamos ver hoje é a famosa Taesa. Como você sabe, a Taesa é uma empresa muito conhecida no mercado financeiro. Hoje, o número de pessoas que investe nela é de aproximadamente 400 mil. Eu acredito que todas elas estão bem felizes com a performance da empresa, pois ela vem ano após ano trazendo bons resultados. Atualmente, o seu dividend yield está em incríveis 17%, um número bem acima da sua média histórica. Mas mesmo assim, considerando que a Taesa pagará apenas 11% nos próximos anos, ela ainda estará pagando acima de muitos fundos. Mas vamos lá, o que é que explica a Taesa pagar tanto provento assim? O fator mais importante é o seu setor. Ela é uma empresa de transmissão de energia elétrica, um dos segmentos mais previsíveis e perenes da bolsa. Algumas pessoas ainda não sabem, mas as empresas de transmissão de energia recebem pela disponibilidade das linhas. Então, a sua receita dos próximos anos já está de certa forma contratada. Outro ponto importante de destacar é que ela tem contratos de concessão com vencimento para a década de 2030, 2040, e acredite ou não, até o de 2057. Ou seja, isso nos indica que provavelmente a empresa terá lucros consistentes pelos próximos 10, 20 ou até mesmo 30 anos, pois esses contratos são atrelados aos índices de inflação. Então, o esperado é que ela continue pagando seus dividendos no longo prazo de forma constante, diferente do que outras empresas fizeram no passado, como é o caso da Oi, que passou um bom tempo distribuindo mais do que podia e agora está na situação que nós conhecemos. Esse não é o caso da Taesa, que distribui na média 70% do seu lucro e reinveste o restante para poder lucrar mais no futuro. Fica aí essa primeira empresa para você dar uma estudada. A segunda empresa que eu separei para essa lista e que cabe perfeitamente numa carteira previdenciária de longo prazo é a Sanepar. Para quem não sabe, a Sanepar tem a concessão do saneamento e tratamento de água do estado do Paraná e foi fundada em janeiro de 63, ou seja, estamos falando de uma empresa que conseguiu completar 60 anos de história. Apesar de todas as turbulências que o Brasil vivenciou nesse período, um fato interessante a respeito da Sanepar que precisa ser comentado aqui é que ela é uma sociedade de capital misto. Isso significa que existe participação do Estado na sua gerência. Para muitos, isso já é motivo suficiente para não investir nela. Mas se desconsiderarmos essa questão, o que nos sobra é uma empresa de qualidade excepcional, e isso é impossível de contestar. Desde que entrou na bolsa, lá em 2008, a Sanepar nunca apresentou prejuízo anual, e seu lucro vem crescendo a cada ano, assim como também suas margens, sinal de que ela vem ficando mais eficiente. No momento, o dividendo da Sanepar está em aproximadamente 8,7%, nada muito impressionante quando comparamos com alguns fundos de papéis que são conhecidos por pagar mais de 12% ao ano. Porém, a grande diferença é que, assim como seu lucro, o valor dos dividendos pagos pela empresa também vem subindo, e eu não me surpreenderia se, em poucos anos, a Sanepar estivesse pagando mais de 10% em rendimentos por ano.
Eu digo isso porque o seu payout histórico é de apenas 35%, o que oferece muitas margens para a empresa ampliar com o tempo. Em outras palavras, a cada R$ 100 que entram no caixa da Sanepar, ela paga em dividendos apenas R$ 35. Os outros R$ 65 são usados para que a empresa lucre cada vez mais. E se você estiver gostando do conteúdo até aqui, considere se inscrever no canal e ativar as notificações, pois eu sempre trago vídeos sobre investimentos com foco em viver de renda. A terceira empresa que cabe perfeitamente em uma carteira de longo prazo com foco em dividendos é o Banco do Brasil. Não sei se você vai lembrar das suas aulas na escola, mas o BB é a instituição financeira mais antiga do nosso país. Ele foi fundado após a chegada da família real portuguesa no Rio de Janeiro, logo são mais de 200 anos de história. Eu entendo que, assim como acontece com a Sanepar, muitos investidores evitam aportar no Banco do Brasil por ele ser de capital misto, pois querendo ou não, o risco de interferência por parte do Estado sempre existirá. Porém, o investidor que fizer a sua pesquisa em casa a respeito do Banco do Brasil vai encontrar o banco muito bem administrado e com indicadores de eficiência excelentes. Hoje, o seu ROI está acima de 18% e a sua margem líquida é de 12%, números que são melhores do que os do Banco Bradesco e do Itaú. No ano de 2022, o seu lucro atingiu o recorde de R$ 31 bilhões, tornando-se o banco mais rentável do país. Além disso, para os investidores que gostam de analisar o preço, o Banco do Brasil tem uma grande vantagem em termos de valor. Atualmente, ele é considerado o banco mais barato da Bolsa. Já em relação aos seus proventos, o BB distribuiu R$ 4,17 nos últimos 12 meses, o que, considerando seu preço atual de aproximadamente R$ 38, resulta em um dividend yield superior a 11%, bem mais do que muitos fundos imobiliários famosos. Vale a pena você dar uma estudada no BB. A próxima da nossa lista é a famosa Vale, mas calma, não saia do vídeo ainda que eu vou te explicar o motivo dela estar nessa lista. A Vale é uma empresa referência não apenas aqui no Brasil, mas em todos os países do mundo, pois ela é uma das maiores mineradoras do planeta. Apesar da Petrobras também ser uma gigante, a Vale ainda assim é a mais valiosa do país. São R$ 426 bilhões em valor de mercado e quase 300 mil acionistas. No dia 17 de fevereiro, a Vale reportou seus resultados do quarto trimestre do ano passado e ao longo de todo o ano de 2022, ela apresentou um lucro líquido incrível de R$ 96 bilhões. E só para efeito de comparação, esse é o mesmo montante que o Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Santander lucraram juntos. É realmente impressionante uma única empresa lucrar o mesmo que os 4 maiores bancos do país. Nos últimos 12 meses, a Vale distribuiu incríveis R$ 7,58 por cada ação, o que representa um dividend yield de 8,5%. O principal ponto de atenção ao se investir em Vale é que ela é uma empresa de commodities, então seus resultados tendem a ser mais cíclicos que o de outras empresas, pois o seu lucro é diretamente impactado pelo preço do minério de ferro. Em outras palavras, a quantidade de proventos distribuídos pela Vale pode variar bastante de ano para ano. Isso precisa ser levado em consideração pelo investidor que quiser adicioná-la em carteira. Entretanto, não houve nenhum ano desde 2005 em que a Vale tenha passado sem distribuir proventos. Só lembrando que esse vídeo não é uma indicação de investimentos, pois você que deve decidir se faz sentido esses investimentos na sua carteira. Se você gostou de alguma dessas ações, o ideal é que você continue a sua análise, entendendo os pontos positivos e negativos de cada investimento, pois não existe investimento perfeito. Eu fiz esse vídeo para ressaltar que focar em dividendos sempre será uma ótima estratégia de investimento e que ações também podem ser fonte de bons rendimentos, assim como os fundos imobiliários são. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com alguém que você acha que tem interesse. Obrigado e eu estou te esperando já no próximo vídeo.